vereador eleito com 5.196 votos pela União Brasil. Estou falando de quem? Faustino. Boa tarde, Faustino, seja bem-vindo. Você que é uma febre nas redes sociais, eu tenho acompanhado o seu trabalho. Quando o nosso assessor nos relatou que você viria ao programa, eu fiquei surpreso e feliz de receber um jovem de uma linha de direita aqui no programa. E a população, principalmente da Grande Natal, tem total interesse de saber como será a sua atuação, já que você tem uma atuação tão forte nas redes sociais, mas atuação no Legislativo. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Paulo Santana. Obrigado pelo convite mais uma vez. É algo que fica repercutindo muito nas redes sociais. Primeiro porque as pessoas achavam que eu não ia ser eleito. O perfil que eu trouxe para Natal é um perfil que as pessoas ainda estão digerindo como funciona. Principalmente eu falo a classe política e a classe da mídia, dos blogs, inclusive TV aberta, jornalistas, enfim. Por quê? Porque eu vim trazer uma linha independente e uma linha que não está entregando discursos genéricos. O tipo de discurso que eu trago para Natal não é show de obviedade. Eu não fico falando por aí, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação de uma maneira retórica, sem dar algo objetivo. Na minha atuação, eu faço coisas propositivas e minha linha de raciocínio e de propostas que eu vim trazer para cá são muito objetivas. E eu creio que com isso eu fui criando identificação nas pessoas porque eu entreguei causa para elas. Então o que fica repercutindo hoje na internet, até porque eu sou conhecido como um cara polêmico, é que como vai ser essa atuação. Eu sou um cara que nunca votei na minha vida, eu tenho 26 anos, nunca votei na minha vida, nunca me engajei para política porque eu sempre vi a política sendo a mesma coisa. A política entrava em 2 anos e minha realidade na minha rua nunca mudou. Eu tenho certeza que você em casa percebe muito isso. Porém, em um determinado momento da minha vida, quando eu sofri o 5º assalto à mão armada, eu estava com minha mãe, tinha acabado de comprar uma moto, fazia 3 meses, e uma dupla de assaltantes em outra moto me abordou e foi de uma maneira completamente hostil, principalmente com a minha mãe. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, e a partir daquele fato que ocorreu naquela noite, foi em 2020, a partir daquele fato eu comecei a refletir que é uma frase do Platão, inclusive. Por mais que eu não goste de política, eu vou ser governado por um. E foi daí que eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, tem muitas coisas que não dão certo na minha vida, de certa maneira, não é necessariamente culpa minha. Vamos ser sincero, você que tá aqui em Natal, você que mora no Nordeste, você que tem amigos no Nordeste, você joga 2 vezes mais difícil do que o cara que tá no Sul. Você joga 2 vezes mais difícil, você que tá aqui em Natal, do que o cara que tá na capital do Sudeste, São Paulo. Você joga 2 vezes mais difícil para utilizar um transporte público, por exemplo, como um cara de Joinville, que tem um dos melhores transportes públicos do Brasil. E quando eu fui percebendo todas essas nuances, eu falei, eu tenho que participar disso. Ou melhor, eu tenho que entender como que funciona isso. Esse recado é muito importante para você que se identifica com o meu trabalho e tem esse senso de missão de mudar a sua cidade e o seu estado. Como vocês sabem, já falei por muitas vezes aqui nos meus vídeos, eu nunca votei na minha vida e a primeira vez que eu votei foi nessas eleições de agora, onde eu consegui, graças a Deus, me eleger vereador de Natal. E o primeiro passo que me capacitou e me fez chegar até aqui foi a Academia MBL. Então, se você quer fazer parte de algo grande dentro da história, é muito importante que você se inscreva aqui abaixo nesse link que eu vou deixar fixado nos comentários e fixado também na descrição. Eu e minha equipe, nós vamos entrar em contato com você e nós vamos te colocar para dentro da academia. E lá você vai aprender não só noções básicas de direito, como debater, como gravar um vídeo, você vai aprender um leque completo de como ser um porta-voz ou até mesmo como ser um cara muito bom de bastidores, que é algo que também a gente precisa muito dentro das campanhas políticas. Se você quer ser editor de vídeo, coordenador de campanha ou até mesmo um candidato, tudo você vai encontrar dentro da Academia MBL. E nesse ano especial, eu vou ser o mentor de vocês e vou ter um contato direto com vocês, principalmente para as pessoas que querem ser porta-vozes e eventualmente vão ser candidatos. Lembrando, primeiro comentário com o link fixado e aqui também na descrição. Porque boa parte dos problemas que nós temos aqui em Natal é que as pessoas, elas se acostumaram a viver no absurdo. E por que elas se acostumaram a viver no absurdo? Porque o cidadão natalense, ele não sabe exercer cidadania. Inclusive, dos meus principais projetos se chama Jovem Fiscalizador, que é basicamente instituir nas escolas a nível municipal de 8º e 9º ano, critérios e noções básicas da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que é basicamente o ativismo político que eu faço nas minhas redes. Com base nesse projeto, que a gente vai colocar de forma extracurricular, porque a legislação não deixa que a gente agregue currículo eletivo, porque só quem pode legislar é a Câmara Federal. Então, de forma extracurricular, inclusive com atenção minha, esse é um projeto que eu vou apadrinhar, basicamente, e eu quero muito em escolas de periferia, porque eu quero estar por dentro disso, eu quero ensinar, inclusive, os próprios professores, certo, que eu não vou ensinar eles a pedagogia. Eu quero auxiliar, utilizar meu mandato para auxiliar eles para fazer da maneira correta essa orientação para os alunos através desse projeto. E o que acontece com esse projeto? Com esse projeto a gente consegue construir alunos que vão vir desde a base, seus filhos, seus netos, seu sobrinho com 8, 9, 10 anos, vão sair desde a base para a formação adulta, sabendo fiscalizar o poder público, sabendo fiscalizar a sua rua, sabendo inclusive fiscalizar uma Câmara Municipal, como é que os caras gerem o orçamento, como tudo isso é feito. Então esse é um dos meus principais projetos e ele reflete um pouco do que eu venho fazendo aqui em Natal. Você teve 5.196 votos. Foi bem votado.
E a grande preocupação, você quebrou a hegemonia de poder, ou seja, o legislativo está sendo renovado. Sabemos que o sistema político do Estado do Rio Grande do Norte é doutrinado por esquerda, de certa forma é conduzido às barganhas do poder. Você irá combater e dar a resposta à população natalense? Sem sombra de dúvida, os mandatos do Movimento Brasil Livre já são conhecidos por ser mandatos aguerridos, propositivos. Desde o início da campanha, eu sempre me coloquei como o melhor candidato da história de Natal. Agora que eu fui eleito, eu tenho que mostrar isso para a população. É tanto que, falando ainda, retornando na verdade no tema sobre fiscalização, sobre como eu faço meu ativismo político, tem uma avenida na Zona Norte que é muito conhecida, inclusive, e para você que mora aqui na Zona Norte e mora próximo dessa avenida, ou utiliza essa avenida, na verdade, creio que até Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, em algum momento, ou já passou ou frequenta essa avenida, todo dia na Zona Norte, que se chama Avenida Moema Tinoco. O que estão fazendo com essa avenida é, assim, algo completamente inaceitável. Você passa naquela avenida, parece que você está passando na Lua, parece um retrato da Lua cheio de buraco. O que acontece? Eu fiz uma fiscalização nessa avenida, primeiro requerimento, solicitei uma informação do porquê aquela avenida está daquela forma, o DR, através da Anatécia, me deu uma resposta completamente genérica, eu reiterei o meu requerimento, enviei no segundo requerimento de maneira objetiva para ela explicar o porquê aquela avenida está daquela forma e qual a previsão para ter uma restauração daquela avenida. Ela me respondeu mais uma vez de uma maneira genérica e colocando um protocolo de um contrato para gerar burocracia, achando que eu ia parar ali. Só que ela esbarrou com o cara errado, porque eu sou muito aguerrido quando eu tô para fiscalizar o poder público, principalmente que eu sinto prazer de fazer isso. Porque eu sou o cara na ponta que não era político. Na verdade, eu não me considero político, eu me considero um cara comum fazendo política. Então, quando eu me deparo com esse tipo de situação, eu tenho o máximo de prazer em fazer isso. Bom, peguei minha equipe, peguei esse protocolo, peguei esse contrato, a gente passou a madrugada inteira vasculhando ele. Eu encontrei um contrato no valor de quase 11 milhões de reais, uma empresa de Recife que deveria ter sido executado a obra não só da Avenida Moema Tinoco, mas outras em Natal. E o que acontece? Esse contrato inspirou desde o início do ano, em abril, e não teve, eu pedi a ordem de serviço, eles não me deram, e curiosamente o governo do estado mandou uma ordem para que esse contrato fosse impedido. E o que acontece? Dos dois, eu gravei inclusive isso, e aqui eu tô falando no meu CPF, tá? Ou tem alguma coisa muito errada aí, possivelmente uma corrupção passiva-ativa, ou simplesmente existe algum tipo de negligência por parte do DR, por parte da Anatécia, que é a diretora. Com isso, eu chamei um ato físico, fiz uma manifestação em frente ao DR, que eu chamei de buzinaço, dei o recado novamente para a Anatécia, enviei um novo requerimento e eles me deram novamente uma resposta genérica. Já com isso, não tendo mais expectativa de encontrar outros meios de reiterar ou de tentar ter essa informação, a única saída que a gente viu foi representar no Ministério Público e essa ação, essa denúncia, na verdade, já foi movida para o Ministério Público e a gente vai esperar uma manifestação do Ministério Público a respeito dessa Avenida Moema Tinoco. Mas já entrando nessa questão da atuação, eu fui eleito faz 1 semana e 2 dias, basicamente, 3 dias, basicamente. Nessa semana e meia, eu já estou articulando com meu amigo em São Paulo para ver se a gente consegue uma emenda que eu vou cravar, assim, se eu vou fazer uma coisa que vai ficar marcada no meu mandato, é fazer algo excepcional pela Zona Norte. Porque se tem uma coisa que existe na política, é você ter empatia. E a boa parte do problema dos políticos hoje é que eles vivem numa bolha fora do senso da realidade. Então o cara não sabe o que é utilizar a Avenida Moema Tinoco. Quando a governadora pega e fecha a ponte de Igapó e deixa aquele congestionamento para 350 mil pessoas ficarem com dificuldade na sua vida, ela não sabe o que é isso. Quando o Lula vem para cá e pega um helicóptero ao invés de passar pela ponte para poder ter o conforto de chegar no mais pleno trânsito possível aéreo no evento, ele não sabe qual é essa realidade. A própria Natália Bonavides é uma torradora de dinheiro público dentro da Câmara Municipal, que inclusive, Paulo, eu sou o único candidato que vai abrir mão do aumento de salário, que eu vou doar para instituições o aumento de salário, estou abrindo mão de carro oficial, estou abrindo mão de motorista, estou abrindo mão de convênio médico, estou abrindo mão de combustível, não vou utilizar nenhum privilégio porque eu acho vergonhoso viver numa cidade que a Dona Maria está passando 5 horas na UPA para ser atendida e eu estar utilizando um convênio que ela vai pagar para que eu tenha uma saúde de qualidade e de convênio particular. Então eu recusei todos esses privilégios para dar o exemplo. Eu acho que o que está faltando muito aqui, o que as pessoas estão entendendo no meu discurso, é o que os antigos falavam, que é o verba movem, exemplo atrahum. Palavras movem, mas só o exemplo arrasta. Então, o que eu pretendo fazer com minha atuação, além de ser muito aguerrido com a esquerda e com todos os projetos que venham de identidade ideológica nesse cunho, vou ser aguerrido, pode esperar isso de mim. Agora sim, como parlamentar, eu tenho que ter uma atuação que eu não caia nas graças do sistema deles tentarem caçar meu mandato, por exemplo. Por exemplo, eu fui no evento do Lula ontem. Fui no evento do Lula, as pessoas achavam que eu ia questionar e tentar pegar o Lula. Eu não fiz isso por quê? Porque, primeiro, eu sei que isso iria gerar um engajamento muito bom para mim nas redes, visualização, like. Eu não tô aqui para isso. Eu não entrei para isso. Eu entrei na política para ficar famoso. Como eu falei, eu nunca votei na minha vida. Não foi essa finalidade. Não foi. Primeira vez que eu votei na minha vida foi em mim mesmo. Isso não é narcisismo, não é me achando. É que realmente eu não achava nenhum representante que iria exercer o meu voto ali. Eu fui para esse evento e eu não fui lá questionar o Lula
porque eu sei que eu tenho que respeitar os 5.195 mil votos que eu tive, que essas pessoas, se eu fosse lá questionar o Lula, eu tenho certeza que eu não assumiria o mandato no dia 1º de janeiro. Quando nós falamos aqui em Zona Norte, 6 vereadores no mandato passado foram eleitos na Zona Norte. Hoje a Zona Norte tem mais de 300 mil habitantes, mas aí essa pergunta, o que é que a Zona Norte pode esperar que tanto necessita de políticas públicas, você como fiscalizador do povo? Então, tem uma frase que eu não vou lembrar do autor agora, ao invés de caridade soberba e humilhante, solidariedade plena e atuante. Eu vejo que muitos vereadores se debruçam em ficar tentando fazer projeto social para dar cesta básica e essas coisas para as comunidades da Zona Norte, quando na verdade eles não precisam disso. A Zona Norte precisa de respeito. Como é que a gente respeita a Zona Norte? Exercendo um mandato representando eles. E qual é o problema dos vereadores de Natal? Eles não fazem um mandato representando a população da Zona Norte. A população da Zona Norte é constantemente enganada, porque é o maior eleitorado da cidade e é a zona que é mais acabada da cidade, que não tem infraestrutura. Você entra na Zona Norte, parece que não faz parte da capital. Essa representação, ela necessariamente parte de um mandato independente, que é o que eu fiz durante a minha campanha. Toda a minha campanha eu não me escorei em majoritária, eu não me escorei em nenhum padrinho político, eu não dependi de nenhum veículo de imprensa, de mídia, de qualquer forma que seja, e não tive mega estrutura. Tudo que eu tive nas minhas redes sociais foi o meu celular, foi minha equipe que está comigo desde o início e a vontade popular de fazer alguma coisa diferente. Então, o que eu posso fazer pela Zona Norte e o que eu vou fazer pela Zona Norte é essa representação que nunca foi vista antes na história. E ressalvo, mal começou o mandato, na verdade não assumi o mandato, só sou um vereador eleito, mas eu já estou articulando para conseguir uma emenda para a gente restaurar a Avenida Moema Tinoco, ainda que tenha esse contrato fraudulento. Porque uma coisa, eu posso ficar brigando na justiça com a Anatécia, que é a diretora do DR, mas a população vai continuar andando naquela avenida. Então eu prefiro trazer a solução logo para a gente restaurar a avenida e depois eu vejo com a Anatécia na justiça como a gente vai resolver isso e como ela vai esclarecer esse contrato que provavelmente é uma máfia dentro do DR. Faustino, você que foi envolvido numa polêmica que envolvia o presidente do PT e o deputado mineiro. Gostaria que você relatasse aquele momento, já que você foi tão criticado pela esquerda. Fui criticado quase de uma maneira generalizada, até pelos veículos de imprensa que se colocam como direita aqui. Teve gente, eu acho que, não vou recordar o nome do jornalista, mas ele falou que a polícia deveria ter usado spray de pimenta comigo. Teve gente que falou que eu deveria ter... Um absurdo. Teve gente que falou que deveria ter sido preso. Só que são construção de narrativas que elas não se sustentam em pé. Inclusive já saiu, durante o período das eleições, uma condenação do Thiago dos Reis, que é um difamador nato, assim, e propagador de fake news da esquerda, que ele sofreu uma condenação por me caluniar e propagar notícias falsas sobre minha pessoa, onde o juiz colocou ele para pagar 3 mil reais pra mim, e ele pagou durante a campanha. Inclusive, fica um abraço aí, Thiago dos Reis, obrigado pelos 3 mil. Eu fiz um churrasco com minha equipe. Madeira Leão e tudo, Thiago dos Reis. Madeira Leão. Garantiu o churrasco da equipe. Mas o que aconteceu lá no aeroporto foi o seguinte: falaram que eu agredi a Gleice Hoffmann, falaram que eu fui agressivo, falaram que eu fui lá provocar. E isso é muito da mentalidade de pequeneza, de se sentir rebaixado dos políticos, que é introduzida no Nordeste para que as pessoas realmente sintam um complexo de inferioridade. Quando, na verdade, eu fui lá, Paulo, eu fui lá questionar uma figura pública, em um local público, falando fatos notoriamente públicos. Não é mentira que a Gleice Hoffmann ela foi a primeira senadora ré na Lava Jato. Não é mentira que no governo Lula houve um aumento recorde de feminicídio. E isso não sou eu que estou falando. Esses dados do feminicídio é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública que soltou. Inclusive, um fórum com tendências à esquerda. Eu fiz essa pergunta para ela tentou fazer uma fake news falando que não é verdade. Eu reiterei falando que não só é verdade, como foi aumento recorde desde 2015. E a partir dali ela falou, você é um bolsonarista. Eu falei, então só é governo só é um governo machista quando é governo de direita. Aí ela foi perdendo a linha, perguntei pra ela se era verdade ou era mentira. Em nenhum momento eu tive uma interação com o mineiro. Ele se sentiu naquela posição ali, eu acho que de maneira inferior a mim, e quis agredir a minha equipe. Deu um tapa no celular que o meu cameraman tava filmando e puxou meu cameraman ao chão, e quando ele levantou, ele falou, com um fascista eu quebro no pau. Daí eu encarei ele assim e falei, e aí, você vai quebrar aqui no pau? Ele foi e saiu. Mas, inclusive, nesse mesmo momento, foi quase de maneira simultânea. A Gleice Hoffmann deu um tapa na minha mão também pra tentar derrubar meu celular. Então, assim, no vídeo fica muito claro quem fez esse tipo de abordagem. Quem foi o agressor. Exatamente, quem foi o agressor. Só que a esquerda, ela tenta manipular a opinião pública, e ela consegue isso por muitas vezes através da mídia, dos veículos de imprensa que elas conseguem dominar, que é criando essas falsas narrativas. Ao ponto de, no primeiro dia de eleito, às 9h30 da manhã, eu recebo uma intimação da Polícia Federal para me explicar o porquê eu tô perseguindo e agredindo o Fernando Mineiro e a Gleice Hoffmann, mesmo o vídeo mostrando completamente o contrário. Mas eu tô muito tranquilo a respeito disso, porque o ato que foi feito ali naquela questão não foi um ato agressivo, até porque tinha 2 agentes da Polícia Civil Federal, não vou recordar aqui, mas estavam a paisano, tinha 2 agentes da Polícia Civil Federal, e na região externa do aeroporto tinha 2 viaturas da Polícia Militar.
Eu pergunto, se eu agredi a Gleice Hoffmann de alguma maneira, por que os policiais não me prenderam em flagrante? Não me prenderam porque simplesmente isso não ocorreu. O que ocorreu foi exatamente o contrário. Mas qual é a lógica da esquerda? Relativizar a vítima e inverter os papéis. A vítima vira vilão e o vilão vira vítima, que é o conceito que todos conhecem, que é a vítima da sociedade quando o bandido rouba um celular. Uma das preocupações que nós temos cobrado aqui, saúde. Saúde é uma grande problemática, é uma ferida incurável nessa capital, ou seja, no Rio Grande do Norte. Mas você, como representante do Poder Legislativo, qual será a sua atuação na saúde? A atuação do vereador na saúde, por exemplo, nos casos de fiscalização, se dá entre UPAs, UBSs e postos de saúde. O que posso fazer? E o que eu vejo que a gente tem no horizonte. A esquerda fala muito sobre não privatização, iniciativa privada não deve ter em nenhuma instância do governo, tudo deve ser estatal. E eles amam muito o SUS. O SUS foi muito idolatrado. De certa maneira, durante a pandemia, nós temos um circuito de vacinação dos melhores do mundo. Só que acontece é o seguinte, e eles não sabem. O SUS do Brasil, mais de 60% do SUS é iniciativa privada. Então, o que eu vejo para Natal? A gente tem que saber explorar de maneira objetiva como fazer isso funcionar paralelo uma coisa a outra. A gente sabe que o serviço público, via de regra, é um serviço mal feito, é um serviço que não supre a expectativa de quem está sendo atendido e é confundido muito que a população não se serve do serviço público. É entendido pelos políticos e até mesmo alguns graus de servidores, principalmente os comissionados, que não são os concursados, que não entram por vocação, que na verdade eles estão lá para se servir da população, quando deveria ser o contrário. Então o que eu vejo é fiscalização para UPAs, unidades básicas de saúde e posto de saúde e tentar articular com a prefeitura planos claros de uma reestruturação do nosso sistema de saúde. O Álvaro Dias, por exemplo, eu fiz minha campanha de maneira independente todo o período do primeiro turno. E agora, no segundo turno, tendo Natália Bonavides, que defende, se coloca sempre ao lado dos bandidos, criminosos, tem um projeto que ela é coautora, descriminaliza o furto. Ela votou contra o projeto, o aumento de pena para furtos e roubos do deputado Kim Kataguiri. E ela votou contra também o fim da saidinha. E para mim, um dos piores foi quando ela se colocou à disposição de defender a Unidade Popular lá na Lesp, quando estava tendo a privatização da Sabesp, onde a Unidade Popular vandalizou completamente a Lesp, agredindo policiais, vandalizando os policiais, e ela se colocou à disposição da Unidade Popular. Então, não tem de maneira alguma chance de eu ficar do lado da Natália Bonavides. Então, eu fiz um apoio ao Paulinho Freire, pedindo voto útil para ele, e as pessoas vieram falar que eu sou base, que agora eu virei base, que eu perdi minha independência, quando na verdade eu sou um crítico muito ácido do governo Álvaro Dias. Inclusive eu já fiscalizei uma obra da prefeitura, Avenida Potiguares, no valor de 1.200.000, que eu consegui fazer ela ser entregue. Entrando no Álvaro Dias, ele é médico e, por exemplo, ele teve um déficit orçamentário na saúde, do que ele iria fazer, de 400 milhões. Então assim, a gente tem que planejar como vai fazer uma reestruturação completa do sistema de saúde, fazer as UPAs funcionarem minimamente. Pelo que eu percebi aqui, eu já fiz fiscalização em UPA, fiz fiscalização na UPA do satélite. Pelo que eu percebi, a do satélite é a única que tem uma avaliação melhor do que as demais. Mas eu vi que na Zona Norte, a UPA do Pajuçara é desorganizada. Inclusive, eu tô para ir lá, eu vou deixar para ir quando assumir o mandato, justamente para não ficar naquela linha tênue de fazer algo que saia da minha atuação, eles queiram caçar meu mandato. Então, vou ser muito respeitoso a 5.195 votos. Vou trabalhar de maneira equilibrada para que a gente venha assumir. Mas podem contar comigo para fiscalização e para propor realmente coisas que venham ser efetivas para a reestruturação da saúde aqui na cidade do Natal. Quero agradecer a sua vinda aqui ao programa Povo na TV e dizer que eu estou com as portas abertas para recebê-lo a qualquer momento, trazer seus requerimentos aqui para que a população tenha conhecimento de fato. Isso aqui eu vou mostrar os requerimentos do vereador Faustino. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais a todos que nos assistem no programa O Povo na TV. Mais uma vez agradeço ao Paulo Santana, agradeço toda a turma da TV Cultura, da TV Futuro. Quero agradecer também aos 5.195.000 votos que foram depositados de confiança em mim. Você vai ver que sou o único vereador que é objetivo, é propositivo e que já entregou coisas mesmo sem mandato. Então eu quero falar para você, exclusivamente da Zona Norte, você que passou todos esses anos aí comendo o pão que o diabo amassou, vivendo uma vida completamente miserável porque os políticos colocam você no nível de subexistência. Quero falar para você que pode contar comigo, inclusive a Zona Norte foi um dos locais que eu fui bem mais votado, e pode contar com a atuação no meu mandato, pode contar que a gente vai restaurar não só a Avenida Moema Tinoco, não só a estrutura da Zona Norte, mas também a gente vai restaurar a tua dignidade, a gente vai restaurar também a tua vontade de ser cidadão e de ter orgulho dessa cidade. Eu vou terminar com um bordão meu que eu criei durante a minha campanha, que é o seguinte: venha comigo fazer de Natal a melhor capital do Nordeste.